Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho para esse último dia do mês de janeiro, uma sexta-feira, depois de uma quarta extremamente cheia, uma quinta também extremamente cheia de jogos, temos uma sexta-feira levemente mais branda, principalmente com jogos na Alemanha e também quero olhar para o Al Hilal aqui na Arábia Saudita, o Al Hilal que vacilou no último jogo. Então a gente vai comentar sobre esses jogos. Na Bundesliga 2 tem 4 equipes que me agradam muito para o mercado de gols e no campeonato da primeira divisão da Alemanha, 2 equipes brigando por uma vaga na Liga dos Campeões, dá para se dizer assim, né? O Mainz vem numa fase muito boa, venceu recentemente o Bayern de Munique e disputa com o Bremen aqui uma aproximação e até uma possível entrada na zona de classificação para Champions, já que o Stuttgart vai tentar brigar, acabou de cair na quarta-feira para o PSG, né? Acabou de cair da Liga dos Campeões, vai tentar brigar por uma nova vaga, mas o desempenho do Stuttgart esse ano é bem mais abaixo do que na temporada passada. O Stuttgart na temporada passada foi o vice-campeão, muito por conta da perda do seu principal atacante de referência, o Senhu Guirassy. Quero começar esse planejamento meio-dia e 15 na Saudi Pro League, na Arábia Saudita, o Al Hilal enfrentando o Al Oqdod. O Al Hilal líder nesse momento por conta, vamos dizer assim, do seu saldo de gols marcados, mas com o Al Ittihad combinando ali na liderança até a última rodada onde o Al Hilal perdeu, o Al Ittihad também fez questão de perder, então estão os dois ali páreo a páreo. O Al Nassr pode tentar se aproximar, o Al Qadisiyah também pode tentar se aproximar, né? Uma equipe também com um poderio financeiro agora crescendo, e o Al Oqdod na parte de baixo da tabela, uma equipe que sofreu bem mais gols do que marcou. Primeiro então, eu quero dar uma olhada junto com vocês no PDF de apoio. Olha como vem a sequência do Al Hilal. O Al Hilal dentro de casa venceu as 8 partidas que disputou. Aí você vai pensar, poxa, é o melhor mandante da competição? Um dos. Por quê? O time do Al Ittihad venceu os 9, né? Então ele já disputou mais um jogo dentro de casa e ele venceu os 9 jogos dentro de casa. Então Al Hilal e Al Ittihad realmente nessa temporada estão fazendo uma campanha muito sólida. 88% das vezes ele saiu na frente do placar em casa, não deixou de marcar, claro, venceu todos os jogos, e em 38% das partidas apenas ele ficou sem sofrer gol, mas não é uma defesa frágil, tá? Sofreu menos de um gol por jogo, marcou mais de 3,5 gols por jogo. É uma equipe muito agressiva, tá? O Al Oqdod, que está na 13ª colocação, não é um dos melhores visitantes, não sai tanto na frente do placar, falha relativamente pouco em marcar, mas sofre com muita frequência. Uma equipe que sofre mais gols do que marca fora de casa, ultrapassando 1,6 de média de gols sofridos. Tá? Então, querendo ou não, já é uma expectativa de jogo over, né? Porque nós temos um Al Hilal agressivo demais e nós temos um Al Oqdod também que cede pelo menos 1,5 gols por jogo. No primeiro tempo, para quem gosta de trabalhar a vitória do HT no favorito, com uma odd muito baixa, o Al Hilal geralmente vence muito, né? Mais de 85% de vitória, nenhuma derrota, 1 gol sofrido e 14 gols marcados. Então, a queda do Al Hilal na parte defensiva é na segunda etapa e não na primeira. Então, para você que vem com metodologia para trabalhar a vitória no primeiro tempo, né? Vitória no halftime, no HT, pode ser interessante, tá? Pode ser interessante. Essa é uma informação, não é uma dica, tá? O Al Oqdod sofreu 1 gol de média por jogo em todos os primeiros tempos que disputou fora de casa. No segundo tempo, ele acaba sofrendo até menos gol, mas ainda assim é um time pior, com 63% de derrota. No primeiro tempo ele perdeu quase 40%, no segundo ele perdeu quase 63%. Olha que loucura, a quantidade de gols marcados de cabeça pelo Al Hilal. Por que isso aqui é bom? Para você que trabalha como um punter, como um trader, esse tipo de situação é raro de se ver. Tá? Geralmente o favorito que vence muito dentro de casa, ele vence porque ele tem bons dribles, um bom passe entre linhas, uma boa forma de tirar o seu adversário, às vezes até de trás do placar, como faz a Inter de Milão, como faz o Real Madrid, como a gente já falou por aqui. Mas no caso do Al Hilal, ele usa muito a bola aérea. Mitrovic tem uma cabeçada que realmente espanta, né? Já é um jogador que vinha chamando a atenção quando jogava na Inglaterra, depois chamou muita atenção na seleção da Sérvia e agora continua marcando muitos gols de cabeça no Al Hilal, e isso tem elevado a quantidade de gols que a equipe marcou, né? Provavelmente o Jorge Jesus está explorando muito isso também, né? O escanteio provavelmente é muito bem treinado, então é mais uma opção para quem vai trabalhar a favor do Al Hilal de ter como benefício. Não estou dizendo para você que você tem que apostar em fulano para fazer gol de cabeça ou para ter um gol de cabeça no jogo, não, mas te dá uma carta a mais, um trunfo a mais quando você está a favor do Al Hilal, porque se ele está criando bola aérea, pode ter certeza que ele está próximo do gol, né? O time do Al Oqdod não sofre tanto assim
de cabeça, mas comparado a esse ataque, é muito difícil você não sofrer, né? Então, muito provavelmente a gente vai ver alguma coisa de cabeça por aqui. O time do Al Hilal, apesar de ter um excelente primeiro tempo, olha o que ele faz aqui nos últimos minutos, né? Claro, pode ser buscando virada, pode ser empate, pode ser realmente ampliando o resultado se ele já estiver no placar, mas para você que trabalha over limite, se você encontrar o Al Hilal tendo condição de contra-atacar o Malcolm, não sei se ele está disponível, mas está jogando muita bola, um jogador muito veloz, dá para ficar de olho nesse over limite nos últimos 15 minutos mais os acréscimos, tá? Pode ser bem interessante. Então, para você que é um trader por aqui, é um jogo para você ficar de olho no back favorito, só dá uma conferida na liquidez, né? Se a liquidez estiver muito ruim, não vale a pena. Se você é um punter, você tem a opção de trabalhar talvez uma vitória no HT, 88% das vezes o Al Hilal venceu no primeiro tempo em casa, e aí você vai pegar uma cotação mais elevada, isso se você tiver metodologia. Lembrando, isso aqui não é um planejamento para te cuspir entrada, estou te dando possibilidades se estiver dentro da sua metodologia, tá? Não adianta ficar cuspindo dicas aqui aleatórias se você não tem esse método. Assiste o vídeo que eu fiz agora há pouco sobre apostas no mercado de gols. Aquilo ali serve para praticamente todos os mercados. Se você não fizer sempre a mesma coisa, se você não fizer sempre os mesmos mercados, você não vai saber sua taxa de acerto, sua odd de entrada, e você ficar entrando de forma aleatória, você não vai ganhar dinheiro e ponto final. Ah, quem que tá dizendo isso? Estou dizendo isso um cara que está aqui há 13 anos e sabe como funciona a indústria, sabe por que uma casa de aposta abre as portas, né? Não é uma instituição filantrópica, ela abre as portas para tomar dinheiro de quem não sabe trabalhar, e de quem sabe trabalhar também toma, tá? É sempre muito difícil, cada vez mais difícil ganhar das casas. Então, se você acha que mergulhando raso você tem chance, vai fundo, né? Vai fundo que eu digo, mergulhe, para você ver se realmente é assim. A banda não toca desse jeito, tá? Você precisa colher mais informação e principalmente criar metodologias. Então, se for da sua metodologia, esse OverHT pode ser interessante. Visto que tivemos resultados ruins aqui nos últimos jogos, resultado que foi essa derrota para o Cadizia, no finalzinho, gol do Aubameyang, você provavelmente vai ter aqui um Al Hilal um pouco pressionado. Já está pressionado porque o Al Ittihad está colado, né? Então você tem um pouco mais de pressão por conta dessa última derrota. Isso provavelmente significa que, se o Al Hilal estiver na frente, ele vai continuar pensando nessa questão do saldo, que é o que está mantendo ele na liderança. Então, quanto mais gols ele fizer, melhor. Se o Al Hilal estiver atrás do placar, ele vai sentir essa pressão e vai partir para cima. Então, para você que é um punter, também pode ser interessante pensar numa situação de virada, de dupla chance, de empate anula, dependendo da sua metodologia, porque você tem uma pressão aqui, né? E aí é que entra também aquele trunfo da bola aérea. Pô, tô perdendo o jogo, o que eu vou fazer? Vou alçar a bola na área. Se eu tenho um time que tá marcando muito de cabeça, provavelmente eu tô também com um trunfo muito bom do meu lado, tá bom? Então, é isso. Ah, Theo, eu não tenho metodologia para o HT, não tenho metodologia para handicap asiático, acho que as cotações de gols são muito baixas. Posso tentar buscar uma vitória tardia do Al Hilal? Pode. Ou uma reviravolta no jogo? Pode sim, acho interessante, desde que você, óbvio, contabilize isso e vá anotando o que você está fazendo, tá bom? Depois disso, nós temos segunda divisão da Alemanha. Eu sempre gosto de frisar que é uma competição que não é destinada para o mercado de resultados. Você pode até se aventurar, mas não costuma ser muito fácil de lidar com isso emocionalmente. Por quê? Porque na maioria das vezes, equipes que estão bem no jogo tomam um gol e equipes que estão mal no jogo marcam, né? É a famosa maluquice da segunda divisão e da terceira também, que eu gosto muito, porque eu trabalho mercado de gols, recuperação de resultado, trabalho situações de alavancagem, então isso se adapta muito bem ao perfil da Bundesliga 2. Agora, eu quero um jogo brando para trabalhar a favor do favorito que está jogando bem, para eu cruzar o braço e ficar aqui tranquilo observando o jogo acontecer. Mas você vai se ferrar bonito, porque eu me ferrei bonito assim no início, né? Quando eu comecei a trabalhar a Bundesliga 2, eu achei que eu estava vindo, né, iniciando o Match Odds, mercado de resultados, como um trader, e achei que ia ser, tranquila. Achei que ia ser como La Liga naquela época, né? O time melhor vai marcar, o time pior vai sofrer, e vamos que vamos. Vai nessa, tá? Vai nessa. Muito cuidado. Então, é uma competição que eu já destino para o mercado de gols, tá? Olhando aqui o nosso PDF de apoio, vamos descer. Só uma menção do Mitrovic aqui, ó. 13 gols, tá? E outra, tem que fazer uma menção também do Malcolm. Cadê o Malcolm? Cadê? Aqui, ó. 5 gols e 5 assistências, tá? Fica de olho. O Dalsari também, mas o Malcolm tá voando. Aqui embaixo, vou buscar primeiro o Elversberg com o Karlsruhe. Olha só, a quantidade de gols de média do Elversberg. 2.1 de gols marcados, 2.1 de gols sofridos. Então é uma equipe que dá e toma, né? 4.20 de média. Vai enfrentar um time do Karlsruhe que nessa temporada, na temporada passada ele chegou, se eu não me engano, próximo de subir. Ele, na verdade, tá sempre batendo na trave, né? Mas nessa temporada fora de casa tem sofrido também muitos gols. Média de quase 2 gols sofridos por jogo. Então, no geral, a gente já pode esperar aqui pelo menos um over 2,5. A não ser que o jogo se arraste num 0-0.
porque são equipes que se expõem depois de um placar desempatado. Ó, dá para perceber que não tem segurança nenhuma no primeiro tempo, também no segundo tempo não, inclusive o Elfsberg sofre mais no segundo tempo. E temos aqui equipes que sofrem bastante de cabeça, que é o caso do Elfsberg, e equipes que marcam muito de cabeça, que é o caso do Karlsruhe, e o time do Elfsberg que marca muito de fora da área. Outra situação, equipes que marcam e sofrem bastante no final da partida. Olha só como sofre gol no final o Elfsberg. Então, se ele estiver na frente do placar, com o jogo desempatado, é um cenário interessante para gols. Mesma coisa aqui, o time do Karlsruhe. Então, para esse tipo de jogo, eu gosto de pensar no over 2,5, no ambas marcam, mas claro, de preferência que você trabalhe ao vivo. A cotação de gols da Bundesliga 2, ela já é muito esmagada, porque o mercado sabe, a casa de aposta sabe que é uma loucura aquilo lá. Então, quanto mais ao vivo você pegar, e aí você aplica aqueles cenários que eu expliquei para vocês nesse vídeo recente, que é você estipular certinho o que vai te fazer entrar, né? Pô, eu quero entrar numa minutagem tal, com um placar tal, quando o jogo ao vivo tá me mostrando tal coisa. Isso é importante. Você vai ver como a tua taxa de acerto vai aumentar muito. Não adianta tu ver um vídeo aqui no YouTube, fulano falou que vai ser 2,5. Vai lá, abre o aplicativo, bota 2,5 e foda-se o mundo. Não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. Vai te dar essa dopamina de você ganhar vez ou outra e você, beleza, show de bola. Mas por longo prazo esquece. Tu vai entregar seu dinheiro todo para alguém que sabe fazer ou para uma casa de aposta que não abriu as portas à toa. Foi para ganhar dinheiro, né? Eu sempre gosto de lembrar para vocês, a licença de uma casa de aposta no Brasil é de 30 milhões por 5 aninhos. Você acha que alguma empresa de apostas ia abrir uma casa de aposta, ia pagar essa licença para dar dinheiro para alguém? Não mole, se liga. Então, presta atenção, não entra no 2,5 num jogo ao esmo, de qualquer jeito, só porque eu tô te dando essa dica. Eu acredito num jogo para 2,5. Agora, eu preciso cumprir uma determinada cartilha da minha metodologia para eu entrar. Inclusive, com a minha taxa de acerto, a minha odd. Se eu não tiver uma odd específica para eu entrar, eu não vou conseguir. Mas é muito chato. Pô, cara, mas se fosse mole, tava todo mundo rico. Mas é muito trabalhoso. Pois é, você não tá vindo atrás de dinheiro? Você não quer ter trabalho para ganhar dinheiro? Você quer que seja no mole mesmo? Então se liga, tá bom? É um jogo para gols, na minha opinião. Outro jogo para gols é Darmstadt e Nuremberg. Temos aqui no PDF de apoio também, a gente consegue. Agora tem que subir, porque ele tava aqui em cima, né? Olha só. Média de gols do Nuremberg, 2,1 de gols marcados, quase 1,7 de gols sofridos. O Darmstadt já tem mais ou menos a mesma média ali do Elfsberg, né? Mesma quantidade de gols marcados, mesma quantidade de gols sofridos, muito similar aos dois jogos. Equipes com alta capacidade de ambas marcam também. Primeiro tempo, segundo tempo, extremamente parelho. Times que marcam muito de cabeça. E, outra vez, times que marcam bastante no final do jogo. Então, basicamente é seguir a mesma cartilha. Então você quer dizer que eu tenho que abrir o 2,5 nos dois jogos, botar numa dupla e ser feliz? Você pode fazer o que você quiser, meu amigo. Eu não tô aqui para te impedir de fazer nada, mas eu estou aqui te aconselhando, tá? Pode ser que um jogo esteja num cenário muito bom e o outro não. Então se você estiver acompanhando ao vivo, vai ser muito mais fácil de você tentar encontrar uma boa oportunidade. Eu vou lembrar isso aqui para você. Boas oportunidades também dão prejuízo, tá? Porque o lucro vem de uma somatória de um prejuízo com os lucros, né? Então, no final, se você tomou boas decisões e usou boas odds, você tende a ter lucro. Agora, boas entradas também dão prejuízo. Não adianta se culpar, não adianta ficar chateado se você tomou um prejuízo ali naquele jogo. Porque um jogo só, como eu gosto de dizer, é poeira no deserto, em cima da quantidade de entradas que você vai fazer ao longo da sua caminhada por aqui. Fechou? Então, mantenha o emocional firme. Vamos passar para Werder Bremen e mais. Aqui já é a primeira divisão. Não que não tenha tanta loucura também tem. Mas já é uma loucura um pouco mais controlada, tá? As equipes pensam muito, é vaga na Champions League. Então, tem uma situação um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais organizada na parte defensiva, tá? Vamos lá, ó. O Bremen dentro de casa venceu apenas 2 partidas nos últimos 8 jogos, resultados ruins, e o Mainz vinha numa sequência muito boa, mas perdeu os 2 últimos jogos. Deixa eu abrir esses jogos aqui para a gente ter uma noção maior de quem foram essas derrotas, como é que foi que aconteceu isso tudo por aqui. Ó, o time do Bremen vem de 5 resultados negativos, é preciso dizer assim, né? Eu vou tirar esse amistoso daqui, então são 4. Uma derrota fora de casa para o RB Leipzig, resultado normal. Um empate em casa com o Heidenheim, resultado ruim. Uma derrota em casa para o Augsburg, resultado péssimo. E um empate 2-2 com o Dortmund. Lembra desse jogo aqui que eu comentei? Esse tipo de jogo me traz uma memória afetiva muito boa, porque o time do Dortmund, na maioria das vezes, quando joga com o Bremen, se deixa empatar, isso dá um dinheiro muito bom, parará. Já me aconteceu
tantas vezes, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. E aí fica parecendo chover no molhado, mas olha isso. Dortmund fez 2-0 e lá no finalzinho tomou um empate. Isso aqui já aconteceu tantas vezes, mas tantas, que aí você pensa, pô, para que se aprofundar no jogo, né? Para que se especializar nas equipes? Para isso. Eu tenho esse jogo aqui como na minha memória. Esse aqui, ó, foi em 2022. Esse jogo aqui foi um dos meus maiores lucros que eu fiz na minha trajetória. E foi um 3-2 pro Bremen, conquistado dessa maneira aqui, ó. O Bremen virou, tava tomando de 2-0, tá? Ó, um gol do Guerreiro e um gol do Julian Brandt. O Bremen virou, marcando aos 89, aos 93 e aos 95. Certamente esse aqui foi o maior lucro que eu já tive na minha vida. E por isso que isso me causa uma lembrança, uma parte emocional muito boa. E quando eu fiz a análise desse jogo, eu comentei exatamente isso, que costuma ser assim, né? E olha só de novo, 2-2. Então, é claro, não vai ser sempre. Mas o Dortmund parece que atrai esse tipo de coisa, é impressionante. Mas vamos lá, depois desse 2-2 aqui. Do outro lado, o Mainz vinha de uma vitória contra o Bayern de Munique, uma vitória contra o Frankfurt. Só aqui você já tem que chancelar um elogio para o Mainz. Não se vence o Bayern e o Frankfurt praticamente aqui na mesma semana sem você elogiar um time. Isso aqui é foda, tá? Depois venceu o Bochum, perdeu para o Leverkusen por 1-0, fora de casa, normal. Perdeu para o Union Berlin também fora de casa, normal. E venceu o Stuttgart. E essa vitória contra o Stuttgart é importantíssima, porque olha aqui na tabela de classificação onde é que está o Mainz e onde é que está o Stuttgart. Stuttgart está aqui, ó, na quarta. Aqui vai ficar melhor de ver. Olha só, Stuttgart está na quarta colocação. Então, é uma disputa direta. Em caso de vitória nessa sexta, o Mainz já entra na classificação da Champions, tá? E eu vou ser sincero, em cima dos últimos resultados, eu vejo o Mainz muito forte para esse jogo. Olha só, vitória com o Bayern, com o Frankfurt, derrota para Leverkusen e Union Berlin, que são completamente normais e aceitáveis, e vitória contra o Stuttgart. Agora, quando você filtra fora de casa, realmente tem 3 derrotas por aqui. Só que foram derrotas para equipes boas, que em casa jogam bem, tá? O time do Bremen em casa não tá numa boa fase. Então, sim, pode ser um jogo assim pro Bremen se complicar. Só que ele não é favorito. O mercado já traçou aqui um jogo parelho. Para mim é um jogo se você é um trader para correção de preços. Vamos dar uma olhada na questão do PDF em relação a gols, ó. O Bremen não é um super goleador. Marcou uma média de 1.4, em casa sofreu 1.9. Então não é aquela média de Bundesliga 2. O time do Mainz já tem uma característica de gols maior e sofre um pouco menos, tá? Falha menos em marcar, mas também não é um time que tem uma média tão elevada assim de gols sofridos. Então eu ficaria com aquela situação do jogo ao vivo se fosse para explorar o mercado de 2,5, que é o que na maioria das pessoas gostam de explorar, né? Com uma odd mais elevado. Para mim pode ser um jogo mais puxado para o over 1,5. Só que o over 1,5, muito provavelmente, está com uma odd muito baixa. Então talvez explorar ele durante o jogo seja melhor do que já sair pegando essa odd no pré-live, tá? Olha só, primeiro tempo, quem se destaca é o Mainz. Então a gente pode ter sim a equipe visitante abrindo o placar, complicando mais a vida aqui do mandante, mas no segundo tempo o jogo fica mais parelho. Duas equipes que marcam bastante de cabeça, 67% dos jogos do Bremen em casa e 78% dos jogos do Mainz fora com over 2,5, então tem um fundamento, principalmente se você pegar isso aqui ao vivo, tá? E temos gols do Mainz, a maioria deles marcados no início do jogo. Fica de olho nesse primeiro tempo, que pode ser um over HT aqui interessante, né? Já o Bremen, olha só que curioso, é um time que marca muito no finalzinho de jogo. Então temos extremidades por aqui. O Mainz que abre muito placar e o Bremen que marca bastante no final. Olho no over HT e também, claro, olho nesses últimos minutos de over limite. O que pode impulsionar aqui um bom 2,5, dependendo do cenário do jogo? Não necessariamente 2,5, tá? Um bom over limite. Pô, um jogo desempatado, tá? Principalmente nessa briga aqui por Champions. Se for um 2-0 para um lado ou para o outro, melhor ainda. Eu ainda prefiro, por exemplo, um Mainz ganhando por 2-0. Pô, ia ser lindo esse cenário aqui. Um Mainz vencendo 2-0 o Bremen que marca bastante no finalzinho do jogo, partindo para cima, mas podendo contra-atacar, é um bom cenário. Jogos complementares por aqui. Parma e Lecce. O Parma vinha numa fase melhor no início do campeonato, agora tá caindo e queda livre, tá? Já tá dentro da zona de rebaixamento, vou colocar como jogo complementar. Boa Vista e Famalicão também. Leganés e Raio Vallecano também, e eu vou deixar outros jogos complementares, aqui é o Bragantino com Novo Horizontino, eu vou selecionar mais alguns e vou deixar no link aqui do Radar Esportivo. Fechou? Então não esquece que apostas são para mais de 18 anos, se você não deu like no vídeo, te agradeço. Se você não é inscrito, te convido, e se você vem amanhã, eu te espero. Um abraço.